Nós vamos meditar um pouquinho na palavra de Deus. Você já abriu a Bíblia em Lucas 18? E nós vamos falar também sobre Lucas 18, mas não é o mesmo texto, é um outro texto. Capítulo 18, versículos de 18 a 27 de Lucas. Nós lemos no início, na gotinha da palavra de Deus, o versículo 14. Agora nós vamos ler o 18 até o 27. E eu queria pensar com os irmãos sobre o tema o Evangelho sem cruz. Vocês já repararam que ultimamente fala-se em tudo, mas não se fala na cruz, porque talvez a cruz assuste. A cruz faz com que as pessoas se afastem e não queiram o Evangelho, faz com que as pessoas não queiram renunciar. E você vai entender até o final dessa mensagem que renunciar talvez seja a melhor parte. Vamos lá? Amém? Vocês já abriram aí? Diz assim: e perguntou-lhe um certo príncipe, dizendo: bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus lhe disse: por que me chamas bom? Ninguém há bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. E disse-lhe: todas essas coisas tenho observado desde a minha mocidade. E quando Jesus ouviu isso, disse: ainda te falta uma coisa. Ele já praticava tudo. Da religião ele já praticava tudo. Aí Jesus diz assim: mas te falta uma coisa. Vende tudo quanto tens, reparte-o entre os pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue. Mas ouvindo ele isso, ficou muito triste, porque era muito rico. E vendo Jesus que ele ficara muito triste, disse: quão difícil entrarão no reino de Deus os que têm riquezas, porque é mais fácil entrar o camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar o rico no reino de Deus. Os que ouviram isso disseram: logo quem pode salvar-se? Mas ele respondeu: essas coisas, as coisas que são impossíveis aos homens, são possíveis a Deus. Numa outra versão está escrito: aos homens é isso impossível, mas a Deus tudo é possível. Somente até aí. A gente viu aqui, e você já deve ter ouvido dezenas de mensagens falando sobre o jovem rico, mas eu creio que Deus vai revelar ao seu coração algo diferente nessa noite, nessa passagem. Diferente do que talvez você já tenha ouvido até hoje. Jesus faz um pedido àquele jovem. E o jovem era rico. Tinha muitas propriedades, tinha muita riqueza. E Jesus, conhecedor dos corações, ele disse para aquele jovem que já tinha feito um relatório, né, de apresentação, vamos dizer assim: eu já pratico todas essas coisas. E ele diz: então, Senhor, eu sou justo, eu não mato, eu não roubo, eu não adultero, eu não minto, eu não faço esse monte de coisa aí que todos os pecadores fazem. Normalmente é assim, que aqueles que se consideram mais santos que todo mundo faz. E ele talvez fosse um desses que praticava tudo aquilo que a religião dizia que tinha que praticar, ou não fazia tudo aquilo que a religião dizia que não tinha que fazer. E Jesus, conhecendo o coração dele, faz um teste com ele. Então vou fazer uma coisa: você vai ver de tudo que tem e reparte entre os pobres. Nesse momento eu vi que Jesus fez 2 testes com ele, que nós vamos falar daqui a pouquinho sobre esses 2 testes aí, e que, quem sabe, você precisa também responder para Deus sobre essa pergunta, né? Se Deus te pedisse para vender tudo que você tem, distribuir entre os pobres, você faria sim ou não? A resposta você quem vai dar a si mesmo. Mas eu quero refazer uma reflexão bem rápida sobre o Evangelho sem a cruz, que tem sido pregado em grande escala nessa nação, não só nessa cidade, mas nessa nação e fora dela também. O Evangelho sem a cruz de Cristo é o Evangelho que ele tira
Jesus do centro, ele tira a cruz do centro e coloca o homem no centro. Vocês estão percebendo que a gente está falando e está aparecendo algumas imagens para vocês, aqueles que estão aqui presentes. E é para você memorizar um pouco melhor. A gente vai tentar trabalhar o audiovisual a partir de hoje, para que você grave um pouco melhor a mensagem de Deus no seu coração. O homem, ele se coloca senhor de si mesmo. O evangelho sem a cruz que tem sido anunciado, e me parece mais aquele evangelho que Paulo fala lá em Gálatas capítulo 1, que ele se maravilha que tão depressa passasse daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, que não é outro senão alguns que querem transformar o evangelho de Cristo, criar problemas e contendas no meio da igreja, confundir a mente das pessoas. Então o evangelho que não tem a cruz, o evangelho que tem sido pregado, que não coloca a cruz em primeiro lugar, é o evangelho que coloca o homem no centro de todas as coisas. Para e faz uma análise e vê se não é isso. O homem passou a ser mais importante do que cumprir as coisas que Deus estabeleceu para nós, para o nosso próprio bem, para o nosso próprio benefício. Então, ele tira o evangelho sem a cruz, ele tira Deus do centro e coloca o homem no centro do coração. Em segundo lugar, esse evangelho, então, eu posso chamar de um evangelho homocêntrico, ou antropocêntrico, seria isso, que coloca o homem no centro de todas as coisas. É um evangelho humanista. Ele faz do homem o principal motivo. E para e faz uma análise e vê se não tem acontecido isso ao nosso redor, muito perto de nós, o homem sempre sendo o foco do evangelho, o homem como principal, vamos dizer assim, numa linguagem figurada, principal ator dessa cena. Em segundo lugar, o evangelho sem a cruz é um evangelho egoísta. Ele coloca o eu no centro. Eu coloco uma representação como se fosse um trono dentro do nosso coração. Esse trono, quem tem que reinar nele é Jesus. Quem tem que estar no centro dele, quem tem que estar sentado ali dominando é Jesus, é Deus em nossa vida. Mas o evangelho egoísta faz de mim o fim da bênção. O que é isso, pastor? É aquilo que eu já tenho ensinado para vocês. Eu já preguei sobre algo parecido há algum tempo atrás, alguns meses atrás, ainda estávamos lá no outro endereço. E o evangelho egoísta é aquele evangelho que eu quero ser abençoado. Para quê? Para mim. E qual a finalidade de você receber ou de pedir essa bênção a Deus? A finalidade sou eu mesmo. Eu quero ter, eu quero possuir, eu quero conquistar aquilo que eu desejo para o meu coração. Então torna-se um evangelho sem cruz. E porque é pregado sem a cruz, a gente não passa por ela, que ela nos ensina algumas coisas, eu me torno um crente, ainda que crente, egoísta. E aí Jesus está lá dentro do meu coração, ele mora lá. Só que ele não é Senhor. O eu continua sendo Senhor. Por que você está buscando a Deus? Porque eu preciso de um carro novo. Por que você está buscando a Deus? Porque eu preciso de uma casa nova. Eu não tenho casa, eu moro de aluguel, eu preciso ter uma casa própria. E tantos são os motivos. Mas para que você quer o carro? Não, porque eu preciso de um luxozinho para poder desfrutar. E se o teu próximo pedir uma carona? Não, aí eu não sei se vou dar, pode sujar o banco do carro, né? Pode sujar o tapete do carro de terra, enfim. A bênção termina em mim. Um evangelho sem a cruz, ele é um evangelho egoísta. Eu quero ser abençoado, mas a bênção para em mim. Eu não abençoo ninguém. Deus coloca na minha mão e eu não transformo aquilo que Deus colocou na minha mão em objeto de adoração a Deus quando eu faço com o próximo, que é aquele que precisa também compartilhar da bênção. Eu não estou dizendo para que façamos como na igreja primitiva, em que todos vendiam todas as suas propriedades. E aí eu quero, daqui a pouco a gente vai falar sobre o questionamento de Jesus naquele jovem rico. Portanto, em segundo lugar, o evangelho sem a cruz é um evangelho egoísta. Ele o que vive esse tipo de evangelho, o ser humano, o crente que vive esse tipo de evangelho, tem Jesus no coração? Tem. Mas Jesus não é o Senhor. O eu está no centro de todas as coisas para ele. Portanto, também é um evangelho humanista e um pouco pior, egocêntrico. Ele só pensa em si mesmo. Ele não pensa no próximo que precisa também do seu auxílio. Em terceiro lugar, a gente tem visto um evangelho capitalista. O evangelho que tira a cruz de Cristo do centro, ele é um evangelho capitalista. O que é que está no centro? É o dinheiro. Por que é que você oferta
Por que é que você entrega, levanta o seu dar e vem gasofilados, coloca aqui o seu dízimo, a sua oferta ao Senhor? Por que você faz isso? Porque eu estou precisando de uma bênção. E eu tenho aprendido na televisão que se eu der dinheiro para Deus, Deus vai me dar dinheiro também. E a gente fez uma reflexão semana passada, retrasada, sobre aquele texto, né? Que Deus retribui, mas não está falando de dinheiro, retribui com graça, com justiça, com paz, com boas obras. Mas se eu distorcer o texto, eu digo para vocês que você tem que dar 1.000 para Deus te retribuir 10.000 ou 100.000. E aí a gente transforma o evangelho de Cristo em um evangelho capitalista. Deus virou bolsa de valores, que você faz um investimento lá e aquele seu dinheiro volta multiplicado na sua mão, porque Deus tem obrigação, é o que dizem por aí, de te abençoar porque você foi fiel e deu o dízimo. Só que você deu a oferta, o dízimo, seja lá o que for, pensando em si mesmo, não em Deus. Você não deu por amor. Não deu por amor a Deus, deu por amor aquilo que você quer conquistar mais à frente. Então a gente acaba fazendo Deus de bolsa de valores, faz investimento dele para o dinheiro voltar multiplicado. Esse evangelho sem cruz é o evangelho capitalista. É o evangelho que coloca o dinheiro no centro de todas as coisas. Jesus está lá, tá. Está dentro do coração, tá. Mas o eu às vezes até fica de lado. O dinheiro fala mais alto, o dinheiro está em primeiro lugar. Será que tem alguma semelhança com aquele jovem rico? Acho que sim. Você está começando a identificar esse personagem bíblico aí. O evangelho sem a cruz é o evangelho descompromissado. Hoje em dia tem um termo que os jovens costumam usar, não só os jovens, mas adultos também, que normalmente não são casados, é ficar. Já viu? Ficar, como é que é o ficar que os jovens, na nossa secularidade aí, falam? Ficar é aquela coisa sem compromisso. Não, eu só vou dar um beijinho hoje e amanhã não quero nem saber dela, não quero nem saber dele. Foi só o momento de passar tempo. Então a gente foi, namorou, deu um beijo, abraço e acabou ali, ficou. Mas e o compromisso? Não quero compromisso. Eu só quero curtir aquele momento. O evangelho sem cruz é o evangelho que muitos têm vivido do ficar. Eu vou na igreja, mas por que você vai na igreja? Não, porque é agradável lá, eu vou lá quando eu quero. Mas eu não quero compromisso. Se for um compromisso, eu estou fora. Eu não quero relacionamento com Deus com compromisso. Eu quero ter um relacionamento com Deus, mas eu quero um relacionamento descompromissado. Eu não quero me comprometer. Isso aí é o evangelho sem a cruz. É o evangelho da conveniência. Eu só vou quando o meu calo está apertando. Eu só busco quando eu estou precisando. Então, porque eu estou precisando, porque eu estou numa situação complicada, eu vou correr para Deus. É conveniente, nesse momento, se achegar a Deus. Quem sabe Ele não olha para mim com olhar de misericórdia e me dá aquilo que eu preciso. Bom, de posse daquilo que eu preciso, o que eu faço? Já me foi conveniente, eu vou embora porque não me interessa compromisso nem aliança com Deus. O que me interessa é só a conveniência. É ficar um pouquinho, é curtir um pouquinho, receber alguma coisa em troca e depois eu vou embora. O evangelho sem a cruz de Cristo é o evangelho que não muda o senso de valores. Quem lembra que eu preguei sobre isso aqui lá na Arquibancada? Quem estava lá quando eu preguei isso? Ninguém? Um só, né? Um só. Não muda o senso de valores. O evangelho que não passa pela cruz, que não tem Jesus no centro, ele é um evangelho que não muda o senso de valores. Antes de ser crente, eu era um. Agora eu sou crente, vou à igreja e digo que Jesus é meu Salvador e eu não mudei, continuo sendo o mesmo. Não existe transformação, não existe mudança de mente, não existe mudança de caráter, não existe mudança de postura. Lá eu era assim, agora eu sou do mesmo jeito que eu era lá. Eu só mudei de religião, só mudei de local de culto ou de adoração a um suposto Deus. Porque lá eu estava no batuque, servindo a outros deuses. E agora? Não, agora eu sirvo a Jesus. Mas o que é que Jesus transformou na sua vida? Nada. O que era lá continua sendo aqui. Portanto, antes era um religioso que tinha uma outra religião. Agora é evangélico. Continua sendo religioso, agora é evangélico. E o caráter? Não mudou. No senso de valores? Não mudou. Continua o mesmo ser humano medíocre, o mesmo ser humano hipócrita, o mesmo ser humano que ninguém suporta estar perto porque não consegue abençoar ninguém. Porque é uma pessoa que
que não mudou o senso de valores. A vida, Deus entrou no coração, se é que entrou, mas não houve mudança, porque a pessoa não colocou Jesus no centro, não colocou Jesus no trono, ficou o eu no trono. Quem sabe até o dinheiro não é prioridade, quem sabe o dinheiro não domina, mas Jesus não está no centro. Era o mesmo antes, o que era antes continua sendo o mesmo, portanto mudou só de local, mas a hipocrisia e a vida sem Deus continua a mesma. Bom, o evangelho sem cruz não é evangelho, é negócio. Sabe por quê? Porque é conveniente para os líderes que pregam o evangelho sem a cruz que você esteja lá. E aí eles pegam até essa passagem do jovem rico aqui e usam muito. Que você precisa vender tudo que tem e fazer o quê? Distribuir entre os pobres. Mas ele não manda você ir para a favela distribuir cesta básica. Ele diz que você botar no gasofilácio, deixa que eles cuidam do seu dinheiro. É o dinheiro de Deus. Então vai, vende tudo que você tem. Se você ama Deus, se quer seguir a Jesus, vende tudo que você tem. Será que era isso mesmo que Jesus estava querendo que aquele jovem fizesse? Você acha que o que Jesus queria era que ele vendesse todas as propriedades dele para poder seguir a Jesus? Você acha que é isso que Jesus tem pedido da sua vida? Eu não acredito. O objetivo de Jesus não era que ele realmente vendesse. Eu entendo que Jesus estava fazendo um teste com aquele jovem ali. Eu queria ler com você duas passagens similares. Uma fica em Lucas, logo aí pertinho, capítulo 16. Volta 2 páginas aí, versículos 24 e 26. Desculpa, Lucas 14, 33. Lucas 14, 33. Olha o que diz aí. E a gente vai fazer um paralelo dessas duas passagens que vamos ler com a que nós já lemos. Assim, pois, qualquer de vós que não renunciar tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Vou ler de novo. Assim, pois, qualquer de vós que não renunciar a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Vamos lá para Mateus capítulo 16. Volta um pouquinho mais aí. Mateus 16, 24 a 26. Se você me ouvisse só até agora, você poderia até interpretar: esse pastor virou da teologia da prosperidade, está querendo que a gente venda tudo e traga para a igreja. Mas não tem nada a ver com isso. Amém? 16, Mateus 16, 24 a 26. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que dará o homem em recompensa da sua alma? Só essas duas passagens aí. Você viu que nas duas passagens está falando de renúncia. Repita comigo: renúncia. O evangelho que passa pela cruz de Cristo é o evangelho que renuncia. Renuncia o que, pastor? Tudo. Parando aqui, a teologia da prosperidade pega esse texto, tudo que foi lido até agora, dá aquela distorcida básica e diz: venda tudo que você tem e entregue para Deus se você quer servir a Jesus. Só que nas entrelinhas, eu acho que você vai concordar comigo que não tem nada a ver com isso. Sabe o que Jesus estava querendo ver no coração daquele jovem? Ele estava querendo ver onde é que estava o coração dele. Eu penso, eu posso conjecturar isso sim, que se aquele jovem falasse assim: não, tudo bem, estou indo lá agora vender, Deus vai falar assim: não, fica tranquilo, não precisa vender não, eu só queria ver qual era a sua reação. Eu não acredito que Jesus ia mandar ele vender tudo. Jesus não falou isso para ninguém. Jesus não mandou ninguém vender nada. Os próprios discípulos dele, quando houve a ressurreição de Jesus, quando houve a morte de Jesus, o que Pedro foi fazer? O que os discípulos, cada um voltou para a sua profissão. Eles acharam que acabou, não entendi por que acabou, não tinha acabado, Jesus ia ressuscitar. Mas cada um deles continuava com o barco. Jesus não mandou vender nada, só ensinou eles a serem pescadores de homens. Paulo continuou fabricando tenda. Paulo trabalhava para sustentar a sua vida.
Paulo não era encostado na igreja, não fez da igreja uma tenda para ele ficar ali mamando, não. Paulo trabalhava para se sustentar. E quando Jesus faz essa pergunta, eu vejo duas coisas. Primeira coisa que Jesus queria saber o que era prioridade na vida daquele jovem. Qual é a prioridade no teu coração? São os bens ou são as vidas? Porque logo em seguida ele diz, vende tudo que tem, e ele não diz, traz para cá para sustentar o nosso ministério. Ele não diz isso. O que ele diz? Vende tudo que tem, distribui para quem? Para os pobres. Bom, ele não conseguiu fazer nenhuma coisa nem outra, porque nenhuma das duas coisas era prioridade para ele. Nenhuma das duas coisas era importante para ele. Ele estava com o coração no material. E o próximo? O próximo era nada para ele, não significava nada. Então, quando Jesus faz essa pergunta, quando Jesus dá essa ordem, vamos dizer assim, vai, vende tudo que tem, vem e segue, ele estava querendo sondar o que tinha no coração dele. E ele conseguiu, porque aquele jovem se entristeceu. E ele não conseguiu cumprir. Bom, isso não quer dizer que quem é rico não vai entrar no céu, não é isso. Ele está dizendo que é difícil entrar no céu aquele que possui riquezas. Por que é que é difícil entrar no céu aquele que possui riquezas? Porque aquele que tem muitos bens, cuida de quê? De não perder os bens que adquiriu durante a vida. Vê se não é assim. Faz uma análisezinha aí de pessoas que você conhece um pouco mais de posse. A vida deles é voltada para quê? Normalmente não é para a família. Normalmente não é para os amigos. Normalmente é para tomar conta de tudo aquilo que ele conseguiu juntar para não perder. E o pobre? O pobre cuida de não perder a vida, porque ele não tem nada. Então ele cuida da própria vida. Ele tenta não perder o pouquinho que sobrou para ele. O que sobrou? A própria vida. A saúde, as coisas que não têm preço, mas que têm muito valor. Os amigos, a família, os filhos, esposa, esposo, enfim. Aqueles que são crentes a comunhão na igreja. O rico tem mais dificuldade para isso. E aquele jovem sai triste e não consegue cumprir o que Jesus falou. Bom, como eu já disse, eu acho que Jesus não estava querendo, na verdade, que ele vendesse suas propriedades, só queria ver onde estava o coração dele. E aí, esse evangelho que passa pela cruz de Cristo, que é o evangelho que Jesus ensinou, ele diz que você tem que renunciar. Mas essa renúncia, em primeiro lugar, renunciar, grave isso para você entender que não tem nada a ver com a teologia da prosperidade, que manda você vender tudo e trazer para a igreja. Quando ele fala em renunciar, está dando um reverbzinho, diminui só um pouquinho o microfone, por favor. Está dando uma distorção aqui para mim. Obrigado. Quando ele diz renuncia, nas duas passagens que nós lemos, ele está visando fazer de você alguém mais feliz. Ele está dizendo, quando você renuncia, é porque você tira o eu do centro, pode botar a próxima imagem, quando você tira o eu do centro e coloca Jesus no centro, aí a coisa muda. Colocar, quando a gente renunciar fazer com que tudo aquilo que eu tinha antes continue sendo meu, a nível de posse, mas aquilo deixa de me possuir, eu passo a possuir. Aquilo tudo que Deus diz, renuncia. Jesus diz, você precisa renunciar. Por quê? Tudo que você tem. Aí você, a olho nu, você diz assim, vou ter que vender tudo. Não. E quando ele renuncia, coloca tudo isso que você tem, que até hoje na sua vida estava em primeiro lugar, que até hoje você trabalhou para manter, que até hoje você trabalhou para conquistar. Isso foi o primeiro lugar na sua vida. E aí você pode botar um caminhão de coisas. Você pode botar sua profissão, você pode botar seu filho, você pode botar seu marido, você pode botar sua esposa, você pode botar seus bens, sua casa, seu carro, tudo que você tem. Jesus diz, tudo isso você tem que renunciar. Ele não mandou vender, ele mandou renunciar. Renunciar é colocar em segundo plano. Renunciar não é dizer que você tem que desfazer daquilo ali, é colocar Jesus no trono. O dinheiro não pode ser o dono que está dentro do seu coração. A gente precisa dele para viver, é óbvio. O seu ego não pode estar te inflando dentro do seu coração. Isso é renunciar tudo o que você tem. Você coloca tudo isso que você conquistou na vida até o momento em segundo lugar. Continua sendo seu, mas Jesus passa a ser o Senhor. Jesus passa a estar no centro. Ele não quer que você venda, desfaça dos seus bens e traga o dinheiro para a igreja, como muitos dizem aí. Não é isso.
É simplesmente você não se deixar dominar por aquilo que até hoje você conseguiu conquistar e possuir. Isso é renunciar ao que você tem. Isso é o Evangelho da Bíblia. Isso é o Evangelho que Jesus ensinou. Renuncia! Mas por que eu tenho que renunciar? Porque eu estou cuidando de você. A prioridade é o quê? São os seus bens ou é a sua vida? A prioridade é o quê? São os seus bens ou é a sua alma? A prioridade é a sua alma. Se você tivesse, vamos supor que você tivesse adoecido no seu corpo físico e possui 10 milhões na sua conta bancária. Vai no médico, o médico, você está desenganado. Você está com câncer em estágio terminal. Você daria os 10 milhões na sua conta bancária para ficar curado? E ficaria pobre? Sim ou não? Eu acho que sim. Acho que qualquer um aqui faria isso. Porque de que adianta você ter 10 milhões na conta bancária e morrer? Você não vai desfrutar deles. É melhor viver para desfrutar da vida e não ter o dinheiro, do que ter o dinheiro e não ter vida para desfrutar dele. Então, o Evangelho que passa pela cruz de Cristo e coloca Jesus no centro, diz para você renunciar tudo, e esse renunciar tudo, eu entendo perfeitamente, eu acho que você concorda nisso comigo, que não é distribuir as coisas entre os pobres, mas é tirar do primeiro lugar no seu coração tudo aquilo que você tem, tudo aquilo que você possui e colocar Jesus. O pedido que Jesus fez para aquele jovem rico foi para testar, e o que Jesus está fazendo com você nessa noite é testar o seu coração também. É fazer você fazer uma reflexão, uma introspecção e ver, será que Jesus está como Senhor do meu coração? Ou será que o Senhor do meu coração tem sido o dinheiro? Será que o Senhor do meu coração tem sido eu mesmo? Será que a cruz de Cristo está do lado de fora? Ou o Evangelho que eu tenho vivido passa pela cruz? Os bens que eu tenho hoje, que Deus me deu, as bênçãos que eu conquistei, que Deus derramou sobre a minha vida, tem servido só para mim ou tem feito de mim um canal para abençoar o próximo? Bom, se o Evangelho que você tem vivido tem feito de você um canal que a bênção chega até você e você compartilha ela, então você tem vivido o Evangelho verdadeiro que Jesus ensinou. Segundo lugar, a renúncia é fazer do que tem instrumento para abençoar o outro. O jovem não estava disposto a abençoar ninguém. O dinheiro dele era só para ele. Ele não estava interessado no próximo. Como é que tem sido a sua vida diante de Deus e diante dos homens? O que você tem possuído, o que você tem conquistado, o que Deus tem colocado nas suas mãos tem servido só para você? Termina em você? Ou você consegue compartilhar com o próximo, seja ele quem for? Renúncia é conseguir compartilhar com os outros aquilo que Deus já nos deu. Renunciar é tirar o eu do centro e colocar Jesus no centro. O Evangelho que tem sido anunciado por aí diz assim: Deus, você tem que trabalhar a meu favor. Vê se esse não é o foco. Você vai para a igreja para que Deus trabalhe ao seu favor o tempo inteiro. Bom, eu queria dizer uma coisa que não é novidade nenhuma. Está escrito na Bíblia desde que a Bíblia é Bíblia. Deus trabalha para você todos os dias, 24 horas por dia. Deus trabalha a seu favor. Você sabe disso? Você não precisa ir para a igreja para Deus trabalhar a seu favor. Ele já está trabalhando a seu favor desde o momento que você entregou a sua vida a Ele. Desde o momento que você entendeu que Jesus é o Salvador, que Jesus é o que merece a única adoração, o único digno de adoração. Ele já está trabalhando por você. E até mesmo antes de você reconhecê-lo como Salvador, Ele já estava trabalhando por você. Por isso você está aqui nessa noite. Por isso você está me ouvindo nessa noite. Porque você consegue entender que Deus te alcançou e Ele já estava trabalhando por você. Não precisa de você ir à igreja, não precisa de você vender todo o seu patrimônio e trazer para a igreja, para que a igreja compre uma propriedade maior. Não, Deus vai fazer acontecer com a fidelidade do teu coração naquilo que Ele te pediu. E você sabe que aquilo que Ele te pediu não faz falta para você. Quando você é fiel com Deus, se a gente consegue usar aquilo que Deus deu na nossa mão para adorar a Deus com nossos bens, é só uma forma de Deus olhar o que está no seu coração. A pergunta que Deus, e essa mensagem não é mensagem sobre dízimo, mas já que veio essa luz, então vamos falar sobre isso. A mesma pergunta que Jesus fez para aquele jovem rico, Ele faz para você quando Ele coloca o dinheiro na sua mão.
Você trabalhou. Não, eu trabalhei. Fui eu que ganhei, pastor. Não foi Deus que colocou na minha mão. Sim, mas quem foi que te deu saúde para trabalhar? Quem foi que abriu a porta de emprego? Quem foi que te deu o negócio? Quem foi? Foi Deus. Sem Deus, você e eu não somos nada. A gente é totalmente dependente dele para tudo. E aí, Deus diz para você agora, com isso que eu já coloquei na sua mão, eu quero ver onde é que está o seu coração. Vai e entrega com alegria aquilo que pertence a mim. Bom, alguns conseguem, alguns não conseguem. E aí você se vê nessa história. Se você é o jovem rico que não conseguiu abrir mão do que tinha para poder fazer a vontade de Deus, ou se você é aquele que tem o Evangelho, que tem vivido o Evangelho da renúncia, que consegue renunciar um pouquinho um percentual do que Deus colocou na sua mão, para adorar a Deus com isso. Você tem que trabalhar a favor de Deus. Quando a gente entende que o Evangelho passa pela cruz, que ele é a renúncia, a gente começa a trabalhar em favor de Deus. E trabalhar em favor de Deus, como eu já disse, eu já repeti umas 20 vezes, você deve estar assim, pastor, está ficando velho, está repetindo. Não, eu quero que você grave. Não estou ficando velho, não, eu sei que eu estou repetindo. É para você gravar que Deus não está preocupado com você vender tudo, distribuir entre os pobres, trazer para a igreja todo o seu dinheiro e depois ficar passando sufoco. Não, Deus não quer isso. Deus só quer que isso não seja o centro na tua vida. Deus só não quer que isso domine a tua vida. Deus não quer que isso seja o primeiro lugar, porque o primeiro lugar na tua vida tem que ser de Deus. Porque quando a gente coloca Deus em primeiro lugar, as outras coisas naturalmente serão acrescentadas. A Bíblia diz isso, é promessa. Buscar primeiro o quê? O reino de Deus. E o quê? A sua justiça. E depois, todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Bom, ele disse que são todas. Todas as coisas são o que mesmo? Todas as coisas. Mas vai faltar nada? Não, todas as coisas vão ser acrescentadas. Se você estiver precisando de dinheiro, Deus vai trazer dinheiro. Se você estiver precisando de paz de espírito, Deus vai trazer paz de espírito. Se você estiver precisando de um carro para se locomover, Deus vai trazer um carro. Se você estiver precisando de uma casa, Deus vai trazer a casa. Tudo no tempo dele. Não é no nosso tempo. Se você está precisando de uma profissão, Deus vai trazer. Se está precisando de um emprego, Deus vai dar um emprego. Deus vai dar tudo, todas as coisas. Mas primeiro eu tenho que fazer o quê? Buscar o reino de Deus, colocar Jesus no centro. Tirar as outras coisas do centro, viver o Evangelho centrado na palavra. Viver o Evangelho de renúncia. Renunciando às coisas que tomam conta do meu coração para colocar Jesus no centro. Para a gente terminar. Quando Deus me pede para renunciar, Ele está visando o meu próprio bem. Você consegue compreender isso? Eu falei no outro dia aqui que tem uma mensagem que Deus tem me dado, ainda não terminei ela, e bem provável da gente trazer semana que vem sobre pecado. Eu vou falar só um pedacinho, já esbocei ela no outro dia. Quando Deus diz para eu não pecar, Ele está visando o bem dele ou o meu? O meu. Deus diz assim: não peque, Sidney, porque se você pecar, você vai entristecer a Deus. Você vai entristecer o meu coração. Por que quando eu peco, eu entristeço o coração de Deus? Porque eu estou dizendo para Deus que eu sou independente, eu não preciso dele para cuidar da minha vida. É o filho dizendo para o pai: eu não preciso de você. É o filho pródigo dizendo para o pai: pai, me dá a parte da herança, porque eu quero viver minha vida, eu não dependo mais de você. Bom, o pai com o coração apertado diz assim: meu filho, não é por aí, você não vai chegar em lugar nenhum desse jeito. Não, mas eu quero. Então toma. O pai deu, mesmo sabendo que o filho iria sofrer, né? Mas o pai deu, não deu? Bom, às vezes a gente precisa ensinar na prática. Às vezes a gente precisa ensinar permitindo que o filho quebre a cara. E aí o pai liberou: vai, então. Sabendo que um dia o filho ia voltar. E ele ficava esperando. Todo dia ele olhava: hoje é o dia que meu filho vai voltar. O filho não voltou. E no dia seguinte ele ia falar: hoje meu filho vai voltar. E o filho não voltou. Mas um dia o filho voltou. Um dia o filho entendeu, porque sofreu as dores da vida, porque sofreu as perdas da vida, voltou. Pai, eu pequei. Olha, eu entristeci o teu coração porque eu achei que eu era independente. Eu achei que eu não precisava de ti. Me perdoa, me coloca em qualquer lugar aí na casa, eu só quero estar aqui. Pelo menos aqui eu vou ter comida para comer e um lugar para dormir. Quando a gente peca, a gente está dizendo para Deus: Deus, eu não dependo de ti. E Deus está querendo te poupar de uma dor lá na frente. Deus está querendo te poupar e está visando o teu bem. Ele está querendo evitar que você sofra com as consequências naturais que o pecado produz.
consequências naturais que o pecado produz. E ele quer te poupar dessas consequências. E aí a gente normalmente não ouve. E porque a gente não ouve e peca, aí daqui a pouco a gente está colhendo frutos duros e amargos daquele pecado. Porque a gente não deu ouvidos à voz de Deus. Deus, quando diz para você renunciar, não colocar no centro do seu coração os bens, a posse, o ter, mas colocar Ele em primeiro lugar, Ele está visando o seu próprio bem. Lucas 18, vamos terminar de ler a passagem que a gente começou. Agora no versículo 28 e 29. Veja o texto do jovem rico. Eu não li os 2 últimos versículos desse texto. Aí Pedro diz assim: mas Senhor, versículo 28, e disse Pedro: eis que nós deixamos tudo e te seguimos. O que a gente vai ganhar com isso? E ele lhes disse: na verdade vos digo, que ninguém há que tenha deixado casa, ou pais, ou irmão, ou mulher, ou filhos pelo reino de Deus, e não haja de receber muito mais neste mundo, e na idade vindoura a vida eterna. Sabe o que acontece? Para a gente terminar, preste atenção. Ele está falando aqui agora de coisas tangíveis e intangíveis. Ele está falando de coisas que você tem como mensurar com dinheiro e coisas que você não tem como mensurar com dinheiro. Ele está falando, ó, versículo 29, deixando casa, aí ele fala, pais, irmão, mãe, filhos pelo reino de Deus. Você acha? Eu não consigo entender e aceitar de forma nenhuma que Jesus queria falar isso. Você acha que Jesus ia querer que eu largasse minha família lá no Rio de Janeiro, minha esposa, meus filhos, e viesse para Rio Grande para ser missionário? Vocês acham mesmo que é isso que Jesus está querendo? Me pedindo para fazer uma determinada obra. Você acha que a vontade de Deus é eu largar tudo, chutar o balde, largar pai, mãe, largar tudo e virar as costas como se eles não existissem? Vou agora servir a Deus. Será que é isso? Não acredito. Ele está dizendo exatamente a mesma coisa. Vocês que deixaram em segundo plano pai, mãe, filho, irmão, casa, me colocaram em primeiro lugar, vocês vão receber 100 vezes tanto nessa vida e na idade vindoura. Nós vamos receber muito mais neste mundo. Tem uma outra passagem que fala 100 vezes mais, e na idade vindoura a vida eterna. O que ele está dizendo aqui? Vocês que conseguiram deixar a idolatria, porque existem pais que idolatram filhos, existem filhos que idolatram pais. O pai coloca o filho, e vamos supor, pode deixar essa imagem aí mesmo, vamos supor que no lugar de Jesus ali é o filho sentado no trono do coração. Existem maridos que idolatram esposas, existem esposas que idolatram o marido, colocam no trono do coração em primeiro lugar. Jesus está dizendo, ó, vocês têm que tirar. Ainda que seja pai, que seja mãe, essas coisas não podem ocupar o meu espaço na sua vida. Essas coisas não podem ocupar o espaço que pertence a mim no seu coração. Você precisa renunciar, deixar em segundo lugar, em segundo plano, fazer parte da sua vida, mas não ser a primeira coisa. O mais importante, a primeira coisa tem que ser Ele, porque Deus é a fonte da vida. Se Deus é a fonte da vida, nós dependemos dele para viver. O problema é que muitos não entendem isso. E porque não entendem, não conseguem viver. Só existem, como a gente costuma dizer aqui. Amém? Que Deus abençoe, que você consiga. Vamos ficar de pé para o ministério. Vamos cantar aquela música que a gente cantou. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Que o Evangelho